Água. Vou buscar minha água e já volto. Espera aí que eu tenho uma história interessante pra contar. Ai, gente, essa vida é engraçada. Muito bem. Eu agi do espaço Energia Vital. Sei que a vida é feita de boas histórias. Sei que as histórias nos conectam, então eu queria contar algumas histórias para vocês. E antes disso, começar com uma frase que eu adoro, que fala: a maior distância entre duas pessoas é um mal entendido. Vou repetir. A maior distância entre duas pessoas é um mal entendido. E eu vou contar duas histórias separadas, mas você vai ver que tem tudo a ver. Aí, sexta-feira, eu estava caminhando com o meu marido e a gente adora caminhar, a gente se propõe a fazer atividade física, pelo menos de quarta e sexta e domingo. Se domingo a atividade física é pesada, a gente não faz nada na segunda, que foi o caso hoje. E sexta-feira, estávamos caminhando. Enquanto a gente estava caminhando, eu adoro caminhar porque eu acho que a gente vai conversando bastante, a gente vai colocando as nossas ideias, a gente vai trocando ideias. De bike não dá para fazer muito isso. E daí calhou que na sexta-feira eu tava conversando com ele, eu falei: gente, mas como as pessoas dão desculpa para as coisas, né? De vários assuntos. Falei: nossa, tem gente que dá desculpa que não consegue ir no yoga por causa do horário. Tem gente que dá desculpa que não usa o óleo porque dá trabalho. Tem gente que dá desculpa que não usa o óleo essencial porque é caro. Às vezes uma amiga dá desculpa que não pode tomar o café por causa de alguma coisa. Eu falei assim: como a galera é louca pra ficar dando desculpa. Ainda eu achei super interessante que o meu marido falou assim: nossa, você sabe que eu tô fazendo um treinamento muito legal? E nesse treinamento, esse cara falou, ele falou assim: olha, não espere nada de uma pessoa que vive dando desculpas, porque ela já está ocupando o tempo dela dando desculpas. Falei: nossa, faz todo sentido isso, né? Porque realmente a pessoa que dá desculpa que o horário do yoga para ela não dá, ela já tá tão ocupada em dar essas desculpas que ela não vai no yoga. Bom dia, tudo bem? E aí, acabou esse assunto na sexta-feira. E eu gostei tanto da frase que ele me falou, que eu vim aqui, fiz uma postagem, e a gente tem programação de postagem. Falei: gente, essa frase precisa cair no meu YouTube, nas minhas redes sociais. Beleza? Beleza. Sexta-feira. No sábado, teríamos um evento, daí vamos abrir um parênteses, que eu tenho várias listas de transmissão, porque para mim a lista de transmissão é a forma mais fácil de eu mandar recado para as pessoas que não sejam num grupo. Então, por uma lista de transmissão, eu mando recado para as pessoas e elas recebem como se eu tivesse mandado mensagem para elas. E no sábado, a gente ia ter um curso que foi muito legal, que foi muito lindo. E nisso eu cheguei, arrumei tudo, estava esperando as pessoas e mandei mensagem para umas 3 listas de transmissões diferentes que eu tenho. Eu tenho lista de transmissão de alunos de yoga, eu tenho lista de transmissão de consultoras de óleo, eu tenho lista de transmissão de clientes de óleo e mandei as mensagens que eu tinha. Dali a pouco, veio uma mensagem para mim e eu olhava e falava: gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E era uma mensagem que uma pessoa estava falando: olha, se você postou aquela indireta para mim, fica sabendo que então eu não vou mais aí. Você sabe quando terá o curso Sinfonia das Células? Não sei, me chama no privado. Se você quiser, a gente pode combinar, eu dou particular para você. Mas eu não sei grupo, porque a gente está fazendo outros cursos. E aí, gente, esta pessoa mandou mensagem para mim falando um monte, brava comigo, que tipo, não ia mais olhar na minha cara, que não ia falar comigo. E foi interessante que eu olhava o celular e falei: nossa, mas eu não tô entendendo mesmo o que aconteceu aqui para você, aqui com essa pessoa. E daí, depois que eu fui ver que ela estava em várias listas de transmissão, e eu vi que calhou que antes dela ter mandado
dela ter recebido essa mensagem, ela me mandou uma mensagem falando de alguma coisa que ela não iria participar. E, sinceramente, isso que ela não iria participar, para mim não ia fazer diferença, porque a vaga dela já estava paga, já estava tudo certinho. Então, realmente, não tinha nada a ver. E ela, na cabeça dela, entendeu que aquela postagem foi para ela. Aí, eu vou falar para vocês, como naturopata, como formada em educação emocional, em psicologia positiva, em análise comportamental, que a gente dá a parte de aconselhamento para as pessoas, o que eu falaria não só para essa pessoa, mas para qualquer pessoa que achasse que uma indireta foi para ela. E ainda eu falei para ela, eu falei, olha, não é do meu perfil de ficar mandando indireta, que se realmente eu tivesse algum problema com você, eu ia resolver para com você. Porque a gente tem 47 anos, a gente não tem mais 13 anos, a gente não é criança, a gente é maduro o suficiente para achar que se tem alguma coisa, vai falar diretamente com a pessoa. E aí, tudo bem, e passou. Mas, o que eu falaria, não só para esta pessoa, mas para uma pessoa que acha que alguma indireta de Instagram, Facebook, etc., é para ela. Primeiro, no meu Instagram, eu tenho mais de 5.400 pessoas. Então, se alguém viesse para falar comigo, fazer uma sessão de aconselhamento, eu ia falar para essa pessoa, olha, você acha que num universo de 5.400 pessoas, isso foi direcionado para você. 5.400 pessoas e foi só para você. Segunda coisa que a gente tem que analisar, e não é questão de julgar, mas é questão de analisar. Porque eu aprendi que tem uma diferença muito grande entre a gente ruminar uma coisa que aconteceu, porque eu só tô ruminando, eu não tô resolvendo nada, ou digerir, porque o alimento eu preciso digerir para poder eliminar. E a emoção também. E eu fiquei digerindo essa emoção, que eu falei assim, então, primeira coisa, ela foi muito impulsiva, porque calhou que no mesmo momento que subiu uma postagem que foi programada, que foi lá falado de sexta-feira, que não tinha nada a ver com ela, nesse momento que subiu a postagem, ela já pegou e falou. E eu aprendi que na vida, nada que a gente faça por impulso funciona. Pensa a última coisa que você comprou por impulso, você com certeza não está usando essa coisa. E o falar também tem muito disso. Então, a gente precisa parar, respirar, para refletir algumas coisas. E daí eu refletiria isso com essa pessoa. Bom, num universo de 5.400 pessoas, foi especificamente para você. A pessoa ia dedicar o tempo dela para mandar uma indireta para você. Segunda coisa, quando algo nos incomoda muito, a gente precisa refletir porque aquilo nos incomoda muito. E a postagem que eu tinha feito foi lá daquela conversa de sexta-feira com meu marido, que ele falava, não espere nada de uma pessoa que sempre dá desculpas, porque ela está sempre dando desculpas, então ela já está ocupada. Então, se isso me doeu, eu preciso analisar. Será que realmente eu estou dando desculpa para as coisas acontecerem? Tudo que você vê no outro está em você. Exatamente. Exatamente isso que eu quero falar, Rô. Porque então eu iria refletir com essa pessoa. Olha, se isso me doeu, o que tem isso de verdade para mim? Será que então realmente eu tô dando muita desculpa para minha vida, para as outras pessoas, em qualquer relação? E vamos deixar bem claro que tudo na vida é relação. Relação. Eu tenho relação com o meu marido, eu tenho uma relação com a pessoa que me ajuda aqui em casa, eu tenho uma relação com os meus alunos de yoga e toda relação a gente constrói. Então, realmente, quando eu vejo alguma postagem que eu acho que veio uma indireta para mim, eu tenho que refletir o porquê aquilo para mim me doeu tanto, se tem algum significado. Por que me incomodou tanto aquilo? Será que eu estou dando muita desculpa? O que está acontecendo? E outra coisa, agir por impulso vale a pena? A gente precisa pensar se agir por impulso vale a pena, porque numa relação pode ser que ela estremeça. Para mim, aquilo não me doeu nada quando ela mandou, porque eu prezo essa pessoa, eu não fiz nada pensando, direcionando para ela, e o carnal já fala, né? Você só toma ofensa se aquilo te dói. Então, realmente, para mim não me doeu nada. Eu vou ficar triste se ela deixar de conviver com a gente, porque eu acho que ela tem muito a aprender ali no Espaço Energia Vital, mas a gente não pode fazer nada.
E assim, até pensar numa sessão de aconselhamento que eu estaria fazendo, ia falar, mas será que você, então, é de ficar dando indireta para as pessoas? Então, você achou que essa indireta era para você? Você já viu aquele namorado que ele é muito ciumento? Você vai escarafunchar, ele é muito ciumento porque ele faz coisa errada. E que ele faz coisa errada, então ele acha que as outras pessoas podem fazer coisa errada. Uma pessoa que é extremamente desconfiada, ela vai sempre estar desconfiando dos outros, mas você vai ver que é porque ela faz coisas erradas. Então, será que eu sou de mandar indireta e que eu preciso aprender a trabalhar dentro de mim? E com os óleos essenciais a gente aprende isso, com moduladores frequenciais, com yoga a gente aprende isso, de ter a maturidade suficiente para quando eu achar que tem alguma coisa errada e diferente naquela nossa relação, chegar e conversar com a pessoa. Então, foi isso que eu quis falar aqui, não é nem a título de desabafo, mas é a título de repente, ajudar outras pessoas que possam acontecer isso, que possam achar que, fulano postou aquela indireta para mim. Reflexões. Por que num mundo tão grande, tão vasto, aquela indireta vai ser para mim? Outra reflexão, o porquê isso me machucou tanto, me doeu tanto, me tocou tanto? Será que eu sou realmente isso que está sendo postado? Outra coisa, ser impulsivo, será que vale a pena a gente ser impulsivo? E a gente ter mais equilíbrio e levar a vida e as relações numa coisa mais de boa. Eu sempre aprendi com os meus pais e com os meus avós, e na casa dos meus avós sempre teve muita gente. E o meu avô falava assim, na vida, filha, construa pontes, evite construir muros, porque ponte nos conecta o tempo todo, os muros a gente afasta. Então, procure na sua vida o máximo que der você construir pontes, e é isso que eu faço. Se eu não fizesse, eu não estaria dando aula de yoga. Eu tenho alunos de yoga há mais de 25 anos que praticam yoga com a gente. Então, isso foi uma pitada de reflexão que, com a minha formação em educação emocional, em psicologia positiva e da parte de análise comportamental, de trazer para que mais pessoas tenham essa pitadinha de reflexão. Eu estou aqui preparando todo o material de um curso que a gente vai ter presencial sábado, de automassagem. E se você, na verdade, as vagas estão esgotadas, mas se você quiser receber o conteúdo online, você me fala para você ter, e a gente vai falar muito sobre óleos essenciais e sobre automassagem, a importância do autotoque, pontinhos específicos. E eu vou dar uma aulinha de presente para as pessoas, para elas aprenderem a tratar inflamações, dores, incômodos, não só com os óleos essenciais, quanto com essa aula especial que eu vou dar. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Hoje é segunda-feira. Que lindas oportunidades se abram aí para sua vida em todos os aspectos. Eu desejo que você tenha uma linda semana. E para você, eu digo tchau!